Você sabe o que é uma gambiarra? Sei não. Olha só quem tá falando, é o rei da gambiarra. Eu? Não, eu só faço ajustes técnicos. A gambiarra é aquela solução improvisada que a gente acaba fazendo para resolver uma situação de emergência ou sair de uma enrascada. Principalmente quem está no mar ou vive a bordo acaba fazendo a sua gambiarra, não é? Não, gambiarra não. Ajuste técnico. Aquele momento que você tá assim, não passa nem o Wi-Fi, entendeu? E normalmente acontece esse momento, a hora que o vento tá forte, tem muito mar, e você tem que pensar rápido no seu ajuste técnico. Então, olha só, a gente convidou algumas pessoas para compartilhar as suas histórias de gambiarras. Não, seu pensamento rápido, seu ajuste rápido técnico. Então, presta atenção que olha que de repente essa gambiarra pode te ajudar. Tenho certeza que vai ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Meu nome é Sérgio, trabalho também como skipper. Vou contar um pouco da história que já me passou como as gambiarras que salvaram. Isso já aconteceu tem muitos anos. Foi numa viagem de delivery de um barco de um Aruba 28, isso, Aruba 28, que saiu de Salvador, Bahia, até Paraty, Rio de Janeiro. E no caminho, eu programei a tripulação para ir comigo, eu chamei um amigo que pudesse ir comigo, e eu tinha que buscar em Itacaré, na Bahia. Então eu tinha que sair de Salvador sozinho e chegar em Itacaré. Foi uma navegada tranquila até a chegada de Ilhéus. Depois de algumas horas tinha passado de Abrolhos, o vento morreu. E porque ele morreu, eu já pensei, eu tenho que passar o Rio Doce porque vai vir alguma coisa de frente, o famoso sudoeste. E chegando poucas milhas do Rio Doce, o vento virou de sudoeste e já começou a entrar de 15, 20 nós de frente. A vela maior, que estava muito velhinha, as costuras estavam muito velhas, ela descosturou de ponta a ponta. Aí já baixo maior, baixo grande, e vai com a genoa com o calçado do motor, que eu tinha que passar o Rio Doce para tentar entrar pelo menos no porto de Aracruz Celulose. Chegando quase assim umas 15 milhas do porto de Aracruz Celulose, em passar o Rio Doce, a genoa abriu completamente também, descosturou. Só estava com motor de 29 cavalos, então não vai, com Aruba 28, esquece. E o vento saiu de 15, foi para 20, 25. Aí eu resolvi olhar na proa do barco, dentro de um paineirozinho que tinha embaixo da cama. Eu tinha ideia que tinha visto uma vela lá, uma pequena vela. Do lado assim que eu olhei, abri e vi uma pequena bujazinha, tipo uma Storm Jib, pequenininha. Falei assim, essa que vai me salvar, né? Tirei a genoa, bati para dentro do barco, coloquei a bujazinha e resolvi, não, sabe uma coisa? Voltar para Abrolhos, que com esse vento não vou conseguir chegar no porto de Aracruz Celulose. Voltei para Abrolhos, o vento saiu de 20, 25, já foi para 40. E eu mesmo que virei o barco, voltei e o vento começou a soprar muito forte, soltou uma baleia de um lado do barco e uma outra do outro lado do barco, em questões de 10 metros de distância uma da outra, assim, dentro do barco. Aí você já viu um filme de terror, sem vela, com duas baleias pulando do lado e uma tempestade de sudoeste chegando. Chegamos em Abrolhos, que são assim, umas 12 horas, 15 horas depois já estávamos em Abrolhos. Joguei âncora, 5 metros de corrente e um pedaço de cabo. Eu não segurava nem se quisesse. Aí pedi autorização ao farol de Abrolhos, peguei a amarrei na boia. Aí, como que eu vou sair daqui de Abrolhos com a genoa e a vela maior descosturada completamente? Busquei linha para costurar no barco, não tinha. Aí, fiz uma coisa, vou dormir. Aí, quando eu abri meu necessaire, o que eu vejo lá dentro? Fio dental. Que eu tinha comprado 2 rolinhos de fio dental. Assim, agora eu já sei como vou costurar essa vela. A única coisa que eu tenho, fio dental. Descansei um pouco, fui lá, comecei a trabalhar na genoa, costurei a genoa com fio dental. Peguei a grande, costurei a grande no fio dental. 2 dias depois o vento mudou, parou, a frente fria sumiu.
Aí desci até Vitória, mas antes disso não tinha acabado essa história. Barco velho, pequeno, cheio de problema. Tinha mais um para resolver, que era reparar o leme que estava partindo ao meio. Por sorte, quando eu parei em Salvador, eu vi que o barco não tinha muito recurso, não tinha muita coisa. Eu comprei óleo de motor, comprei filtro e comprei tubolite. Tubolite é um bicomponente que ele seca dentro d'água. Ele ativa dentro d'água. E com esse tubolite eu consegui colar o leme, as duas partes, e mantê-las firmes ali para poder chegar até Vitória para conseguir reparar isso. Essa foi uma das viagens que eu fiz trabalhando, transportando o barco, que deu um pouco de história para contar. Vamos lá, como o assunto hoje é gambiarra, tô aqui justamente no banheiro do veleiro Estrega para mostrar uma gambiarra que a gente teve que fazer logo no início da pandemia. A gente ficou em St. Thomas logo no início, quando deu o lockdown em todos os lugares aqui no Caribe. E depois da gente já ter dado entrada, e já fazia um mês que a gente estava lá, eles pediram que a gente preenchesse uns formulários. E no formulário pedia o holding tank e a capacidade do holding tank. E a gente não tem holding tank. Aí entra a gambiarra, ou a Gambitech. O capitão, que é especialista nas gambiarras, fez uma gambi que resolveu o nosso problema. Como vocês puderam ver na foto, a gente deixava aqui um galão, uma bombona de 20 litros e a instalação continua aqui, ó. Essa mangueira vai para dentro da bombona se a gente precisar usar como holding tank e o registro continua aqui. Se for para ir para a bombona, a gente vira para cá e aqui tá na instalação normal que vai para água. A gente declarou como aproximadamente 10 galões, porque a gente tem duas bombonas que serviriam para isso. E pronto, resolvido, Gambitech em ação para solucionar nossos problemas. E vamos lá, Gambitech número 2. A gente comprou um eólico bem baratinho lá no Brasil. E como eu já estou falando bem baratinho, né, não poderia ser assim dos melhores. E depois de instalado, a gente percebeu que ele não aproava para o vento, porque ele tem uma cauda muito pequena e o desenho dele não é aerodinâmico o suficiente para que ele fique aproado para o vento. Fica girando e não consegue nunca aproar para o vento. Aí entra o Fê com as Gambitechs. E a gente tinha uma placa remanescente do Bar do Português, que é nosso bar, que era uma placa de sinalização para a área de garçom. E o Fernando fez uma cauda para o eólico e deu certo. Então agora o eólico aproa para o vento e de quebra a gente faz um jabá do Bar do Português. E tá aí o filminho do eólico aproadinho. Essa é a segunda de muitas, mas agora eu só mandei 2. Beijo pra vocês. Aqui falando da gambiarra nossa que a gente teve que fazer aqui semana passada em relação ao nosso motor, que parou de repente e a gente teve que dar um jeito de arrumar. No momento que a gente tava acabando de sair aqui do pier e desligou o motor e achamos que era porque não tinha mais diesel no tanque, que estava vazio, e compramos mais diesel, colocamos e tínhamos que fazer o sangramento. Isso. E logo a gente descobriu que não dava, que a gente não conseguia fazer o sangramento por causa que a nossa bomba que faz o sangramento estava quebrada, ou que não estava funcionando. Primeiro achamos que vimos que era porque o diesel estava contaminado e estava entupindo os filtros, mas graças a Deus não era isso. Estava contaminado mesmo, mas o problema era que não passava o diesel do tanque para o motor, porque a bomba não estava funcionando, estava quebrada. Essa peça aqui é a que está quebrada. Ela tinha uma mangueira aqui e outra aqui. Ela puxava o diesel do tanque e mandava para o filtro, que está aqui do lado. E como esse pedal aqui é um pedalzinho manual que você usa para fazer o sangramento. E esse pedalzinho eu descobri depois de 3 dias que não estava funcionando. Eu bombeando isso aqui por 10 minutos assim. E não ia o diesel. E eu não estava conseguindo fazer, né? E aí
Eu não encontrei aqui também essa peça parecida com essa, que é um modelo bem antigo. E depois de 3 dias, conversando com o Frei, ele dando-me as dicas, sempre dá, eu achei uma bombinha manual, como se parece uma de borracha mesmo, mas que é mais reforçada. Essa aqui é o que salvou a gente. Eu coloquei, essa aqui é a mangueira que entra, que sai, vem do tanque e aqui vai pro filtro. E aí é só bombear aqui e aí eu consegui fazer o sangramento. Foi uma gambiarra bem barata, rápida. E funcionou, na verdade, né? O que é importante é que funcionou. Se a gente está no meio do mar, a gente tem essa bomba, a gente consegue fazer o sangramento tranquilo. E o importante é isso, né? Funcionar, dependendo do preço, dependendo de como vai ser. O importante é sair da enrascada, né? Forte abraço para vocês. Eu sou fã número 1 do No Barco pelo Mundo. O que eu tenho para contar para vocês que foram momentos de terror, porém se transformaram depois em momentos extremamente divertidos. Angra dos Reis, Réveillon, virada do ano. Eu estava com os meus filhos, meus sobrinhos e mais uma galera dentro do barco, que tinha uns 10 jovens, e eles conseguiram o convite da famosa Festa do Arroz. E eu, para evitar que eles pegassem carona em outra embarcação, resolvi levá-los. E fomos surpreendidos com aquela tempestade horrorosa que teve em Angra dos Reis, que houve os desmoronamentos. Infelizmente levou a vida de muitas pessoas. Um trânsito de barco terrível, muita chuva, uma quantidade de barco pequena no meio dos barcos grandes, muito grande, e eu no meio do trajeto, não obstante o barco está todo revisado para a viagem, não sei porquê, perdi todo o meu sistema elétrico do barco. Com isso me levou a iluminação e o meu GPS, levou os eletrônicos juntos. Bom, a rota era o menor problema, porque nós temos um pequeno conhecimento ali, tanto eu como meu marinheiro, já era uma rota conhecida. O medo era ficar no meio do trânsito de barco, totalmente no escuro, e não podíamos ficar parados. E aí o que fazer? Eu me lembrei das lanternas que eu tinha no barco. Lanterna para trabalho, à noite no barco, caso fosse necessário um reparo, e uma lanterna de grande potência que eu tinha trazido numa viagem. E foi esse o nosso sistema de iluminação para que a gente pudesse navegar e chegar no Arroz e retornar para o Bracuí. Por que é engraçado? Porque eu e o meu marinheiro, trocando de posição, de acordo com o que o barco aproava para um novo desvio de rota, nós tínhamos que nos posicionar estrategicamente dentro do barco com as lanternas na mão. Então parecia que a gente estava conversando com os outros barcos. E foi assim que nós fomos até o Arroz e retornamos para o Bracuí. Visual zero, chuva, era navegação por eletrônico, mas infelizmente nós perdemos tudo. Graças a Deus chegaram 2 ou 3 lanchas grandes também próximas, e por sinal a gente identificou que todos iam para o Arroz, e aí se montou um pequeno comboio e fomos navegando nesse comboio até o Arroz. A volta foi um pouco mais simples, o trânsito já estava um pouco mais calmo, mas mesmo assim eu e meu marinheiro tivemos grande dificuldade de trazer a embarcação para o Bracuí. Mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje é uma história que eu me lembro com certa alegria, porque foi engraçado dentro do barco, não obstante terem sido os momentos muito difíceis e tensos. Qual é o meu conselho? Com a minha pequena experiência que eu tenho: manutenção preventiva, equipamento de segurança e a boa e velha caixa de ferramenta completa dentro do barco. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe vocês nas viagens aí no barco pelo mundo, e um forte abraço a todo o povo do mar, porque estar no mar é estar nos braços de Deus. Vocês viram as histórias das gambiarras, né? Agora o rei da gambiarra aqui também faz, né? Fez várias gambiarras, não faço nada. Eu já tenho ela pronta. Qual foi? Conta, compartilha. A maior bomba de porão que você tem dentro do seu barco é o seu próprio motor. Eu já faço um Y, né? Aonde eu tiro uma água do fundo do mar e a outra eu deixo no registro. Caso tenha uma entrada de água forte lá dentro, eu fecho a do mar e abro a de dentro do barco. Então essa é a sua maior bomba de porão. Isso não é uma gambiarra, é um registro técnico que já está pronto no barco.
Né? Conta outra, compartilha uma outra. Ah, mas daí você... Aquela do gerador, nossa. Não, você está acabando comigo agora. Compartilha do gerador. Eu posso contar de outros? Pode, mas contar de outras pessoas. Não, pessoas... conta a sua. Não, Aquela do gerador é boa. Não, o gerador não queria funcionar. O gerador não queria funcionar. A gente estava quase congelando no quase frio. Congelando, não funcionava. Da Itália. Não funcionava o aquecedor, ela não secava o cabelo. Tava um caos lá dentro, né? Aí eu fui lá na bomba elétrica do gerador, que é a bomba elétrica que joga o diesel para dentro do motor, e ela não estava indo corrente. Eu puxei um 12 volts ali e ela ligou direto. Aí eu fui lá, dei partida e ele pegou. Isso não é um ajuste técnico, não é gambiarra. O problema é quando a gambiarra vai ficando, né? Não, o ajuste técnico... Vai ficando, vai ficando, né? O barco está parado, faz um ano que está assim. Não é problema, o barco está parado, eu vou arrumar. Tem outras que a gente conhece, né? Se você não tiver uma âncora de arrasto, como é que você resolve? E o barco fica atravessando na onda de popa, né? Você pode usar as defensas com uma corrente ou um ferro e jogar na popa. Ele vai segurar a popa do seu barco. Isso não é uma gambiarra, isso é um ajuste técnico. Ajuste técnico. Na verdade, eu diria assim, é um espírito de MacGyver, né? Não. Tudo no barco, tudo se resolve com uma fita super tape, né? E muita imaginação. Muita criatividade. Não, a gente brinca, mas o importante é você achar a solução, porque sua vida está em jogo. Em determinados momentos, sua vida está em jogo. Né? Então você tem que ter calma e achar a solução. Tem uma que nós fizemos juntos. Essa é fantástica. Eu saí com uma lancha e voltei com um veleiro. Lembra disso? Saiu com a lancha e voltou com o veleiro? Mas não trocamos de barco. Continuava sendo uma lancha veleiro. Qual? Hã? Qual? Não. Foi mesmo! Nossa, tinha me esquecido dessa. Uma lanchinha que a gente tinha nos Estados Unidos. E aí o motor só morria. Dessa vez, claro, voltamos, o motor não funcionava por jeito nenhum. Aí a gente tinha uma Bimini, né? E tinha um vento ali no canalzinho, porque a nossa casa era na beira do canal. E o Frei falou assim, vamos fazer aqui um veleiro. Eu peguei a Bimini, virei pra frente, o vento de popa... Começou a empurrar a gente. Nós fomos embora pra casa. Gente, foi demais isso essa. Isso não é uma gambiarra, isso é um ajuste técnico pra gente poder chegar. Não era um veleiro, era uma lancha, mas nós chegamos na vela. Vejam aí que tem muita história de muita gente que é muito mais criativa do que eu. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Ele é muito importante para nós. Tchau e bons ventos! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.